No vídeo de hoje, eu convidei a Juba, que é minha amiga, que vocês já viram aqui no canal, mostrando a horta maravilhosa dela, pra ensinar a gente a fazer um travesseirinho de erva, que é um presente super bacana pra dar nesse Natal. Gente, então, como eu falei, né, a Juba já tá aqui famosa nesse canal, já é a segunda vez que ela vem aqui, e a gente também já falou sobre o trabalho dela lá no nosso Instagram. Ela é dona e proprietária de Uma Bordadeira, e ela vai contar um pouquinho pra gente aqui do trabalho dela. A Uma Bordadeira surgiu tem mais ou menos 2 anos. Eu comecei a conciliar ela com a minha outra profissão, né, que eu sou jornalista. Mas esse ano eu acho que foi um ano de todo mundo acordar um pouco para o que quer fazer, o que interessa na vida de fato. E eu decidi tentar transformar uma bordadeira não só no meu sonho, mas na minha fonte de renda. Então eu tenho investido e me dedicado a isso, acho que todo dia da minha vida desse ano. Mas o mais importante para mim é que Uma Bordadeira, ela caminha com pessoas muito importantes. E essa caminhada se dá muito com as meninas do Espiral e com outras mulheres incríveis. E isso é muito importante pra mim. Outra coisa que é uma pegada muito parecida entre nós é que a gente pensa em como a embalagem vai, né, pra onde ela vai, como ela vai se tornar, se ela vai virar lixo, se ela vai ser reutilizada. Então isso é uma coisa que a gente se encontrou muito nessas duas marcas. Além da gente estar, né, nessa batalha de estar criando uma coisa que é a nossa identidade, além de ser o nosso trabalho. Então é uma parceria que mora no meu coração pessoal e profissional e eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente escolheu o travesseirinho de ervas justamente pensando nisso, né? Que é uma coisa que a gente pode plantar, a gente pode colher, a gente pode comprar, se né, não for do acesso. E a gente também pode aproveitar aquele paninho, sabe? Aquele pedacinho de vestido que você cortou, que tá aí sentado na sua casa, fazendo nada, e pode virar um presente de Natal bem bacana. Sim. Em vez de gerar mais lixo, você tá, na verdade, tirando um lixo e aproveitando pra outra coisa, né? E também é um ensinamento bem facinho, é um ponto bem fácil, um único tipo de ponto, um material bem acessível, não vai ser nada um tutorial difícil que a gente tenta fazer e dá errado, vai ser bem facinho, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Até eu que não sei costurar. Com certeza, é bem fácil. Então vamos lá que eu tô curiosa. Se tiver uma plantinha em casa e for colher ela para fazer o seu saquinho, o bacana é você fazer isso alguns dias antes, porque é importante que você deixe ela secar. Se você colocar a planta fresca dentro do saquinho, tem perigo dele mofar. Então é muito importante você colocar a sua erva para secar. Eu aqui em casa coloco atrás da porta, porque é bacana que seja um lugar que não bate luz. Então, gente, nós vamos aprender 2 tipos de saquinho. A gente vai fazer uma almofadinha com capim-cidreira e com macela. E a gente vai fazer a costura um pouquinho diferente, mais quadradinha. E esse aqui a gente vai fazer uma trouxinha, que vai ficar ótimo para colocar na gaveta, numa bolsa, na mala, quando você for viajar, chegar arrasando. O primeiro passo, quando você vai fazer, é a erva. Você escolhe o cheiro que você vai querer colocar. No caso, a gente vai fazer a trouxinha de lavanda. É importante a gente cortar a lavanda, aprendi aqui com as meninas do Espiral, porque aí você vai ter mais espaço de contato, né? E ela vai ficar soltando mais cheirinho. Então você pega a sua lavandinha, que já vai estar seca, e corta ela, até para ela ficar mais confortável dentro do saquinho. Pode cortar e nós vamos fazer aquele time-lapse madeira. Eu também adoro. Adoro acelerar as coisas. Eu também. Minha parte preferida da edição. Aí você fala, nossa, quando que eu vou conseguir fazer isso na vida? O próximo passo é a gente costurar a lateral do saquinho, para a erva ficar bem firme aqui dentro e depois a gente vai amarrar aqui em cima. Então, agora a gente pega um pedacinho de... Você vai poder usar o que você quiser, linha fina. Eu vou usar uma linha mais grossa, porque aí vocês vão conseguir visualizar bem, mas você pode usar a linha que você tiver aí. Se você for comprar, pode comprar uma mais grossinha, que é um trabalho menos delicado. Colocou a linha na agulha, você vai dar um nozinho na ponta, pode ser um nó cego, não precisa se preocupar em embelezar muito não. Dá 2 nozinhos para garantir e aí a gente vai começar a costura. Essa costura aqui se chama costura simples, que vai juntar as 2 pontas do seu tecido e você vai começar a unir essas 2 pontas. Então segurou bem, coloca, passa a agulha, não precisa passar tão na pontinha para não desfiar, não ter mais dificuldade. E você vai puxar o fio até o final.
A gente joga pra frente, o ponto vai sempre pra frente e volta onde a gente fez o último. Você vai deixar seu saquinho bem firme e no final ele vai ficar como se fosse uma linha. Então, ele vai ficar bonitinho. Sempre vai pra frente do último e volta onde você entrou com ele. Assim você também vai deixar o seu tecido bem firme para não ter perigo de você perder, né? A erva acabar vazando, já que ela tá bem picadinha. E aí você vai fazer isso até o final dos dois lados. Então, gente, depois que você chegar nesse finalzinho, você vira para onde a linha estiver, vai pegar a linha mais próxima e dá um nozinho. Um nozinho cego, igual a gente dá no cadarço. Aí isso é bem fácil e não tem erro. E aí você corta a pontinha. Agora a gente ficou com o saquinho com os dois ladinhos fechados. Então a gente vai poder colocar as nossas ervinhas aqui dentro. A gente vai fazer esse modelo trouxinha. Então, você vai fechar seu pacotinho. Você pode customizar ela da maneira que você quiser, assim como você pode comprar um volzinho colorido, um tecido fininho com alguma cor, alguma estampa. Você pode usar uma fitinha bem colorida. Aqui também a sua costura pode ser da mesma cor da sua fita, você fazer uma coisa mais personalizada, dar de presente, colocar até algum chaveirinho, uma miçanguinha. Isso aí você vai poder customizar e fazer da maneira como você quiser. Vai deixar seu saquinho ainda mais a sua cara. Agora a gente vai fazer o modelinho travesseirinho. E aí a gente vai usar um tecido um pouquinho mais grosso. Quando a gente usa um pano assim, né, que o avesso é diferente da parte de cima, o legal é a gente costurar pelo avesso, porque aí depois quando a gente vira ele de volta, a costura fica bem discreta. A gente vai fazer o mesmo processo do último, que é dar um nozinho cego na ponta para poder começar a costura. E a gente também vai fazer o mesmo ponto de costura simples, só que dessa vez a gente vai costurar tudo. Então primeiro nós vamos fazer esse L. O ponto que a gente vai fazer vai ser igualzinho do último saquinho. A gente coloca a agulha lá pra frente e volta no buraquinho que a gente fez o último ponto. Vai ser do mesmo jeitinho. Depois que você acabar a sua costura em L, que vai ficar assim, ó, dá pra ver os pontinhos, a gente vai virar o paninho do avesso para o travesseiro, né, ficar com a estampa que você escolheu pra cima. Aí a gente ajeita os cantinhos e esse vai ser com dois cheirinhos. A gente vai colocar macela e capim-cidreira. Depois que o seu saquinho estiver cheio, a gente vai fazer um truque para ele não ficar com acabamento feio, que é virar essa partinha que tava assim, que toda espaventada, pra dentro. E aí a gente vai encontrar essas duas partinhas e a gente vai fazer a costura pra ele ficar assim. A gente vai fazer o mesmo ponto que a gente fez das outras vezes, mas agora a gente vai fazer ele um pouquinho menor, pra ele ficar mais delicado, porque aqui ele vai ficar visível. Gente, a única coisa que a gente vai fazer diferente aqui nesse acabamento é que em vez de deixar o nozinho aparente, a gente vai passar ele num desses meinhos aqui. Vai ser bem simples. A gente passa o nozinho aqui, aí o nozinho vai ficar entre os dois tecidos. Então, ele vai ficar mais discreto. E aí, a gente vai fazer exatamente como a gente fez nos outros. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho pelo saquinho tá cheio, mas vocês já vão ter feito 2 vezes, então vai estar bem facinho. E aí, assim vai ficar o seu travesseirinho. A costura do ladinho, ela vai ficar bem visível. E aqui em cima, você vai fechar. E aí, você vai ter essas duas opções. Ou a versão travesseirinho, ou a versão trouxinha. Você pode usar as duas com a mesma função. Bom, gente, como vocês viram aí, né, super fácil de fazer. O resultado fica incrível. A Julina dá... A Juba ainda deu mais de uma opção, né? E a gente até ficou de comentar que enquanto a gente estava fazendo, sim, a gente percebeu que é possível você tanto usar aquela amarração, né, pro tecido, enfim, várias possibilidades que você tem. Outra coisa que a gente pensou e lembrou de falar pra vocês é que é legal reutilizar. Por exemplo, uma meia calça que rasgou, você não consegue usar mais.
ela é um ótimo saquinho pra você fazer isso. Você vai colocar as suas ervinhas, você pode até amarrar com uma coisinha de cabelo e pronto, vai estar pronto. Você pode ir desenvolvendo seu próprio método. Outra coisa importante é que esses saquinhos de ervas, eles ficam com um cheiro bem mais gostoso quando você coloca ele um pouquinho no sol. É até bom, né, a gente colocar os travesseiros por causa do ácaro, então você já coloca o seu travesseirinho de erva junto e aí ele vai voltar pra cama com um cheirinho delicioso, assim, né, fortalecido. A Juba começou com essa parceria com a gente de pensar em produtos que a gente podia desenvolver juntas, né? São infinitas possibilidades, a gente tinha que começar por algum lugar agora pro Natal. Então a gente começou com os saquinhos, que são embalagens que a gente queria que fossem ecológicas, que tivesse a cara do espiral de ervas, e ela conseguiu pôr a cara do espiral de ervas perfeitamente dentro do saquinho. E além disso, a necessaire também, que foi uma outra ideia que a gente estava querendo alguma coisa legal para colocar vários produtos do espiral de ervas ao mesmo tempo, né? E a necessaire fica aí sendo um presente de Natal acessível, interessante, fácil de lavar, pode botar na máquina. Bom, a gente tá com os saquinhos em 2 tamanhos, né? Esses aqui são os pequenininhos e... esses os maiores. Sim, estão todos lá no site, então se você ainda não conhece nosso site, confere lá, www.espiraldeervas.com.br. E não esquece de conferir o Instagram da Juba, @umabordadeira. Ela dá várias dicas lá, se você tem esse interesse por aprender a costurar, bordar, enfim, aprender um pouco mais sobre essa autonomia que você saber costurar, gente, bordar é um trabalho lindo de arte e autonomia. Então, cola lá pra você aprender um pouco mais com a Juba. E é isso, né, amiga? A gente tá aprendendo sempre junta. Sempre. Um pouquinho. E lembrar que você pode usar seu saquinho depois, né? Ele vai durar pra sempre. E aí você não vai precisar descartar essa embalagem, Exato. né? O Espiral pensou nisso, eu também. Agora vocês vão poder ter uma coisinha pra lembrar sempre delas. E, além de lindinho, você vai poder reutilizar. Isso é muito importante. Pode também reaproveitar pra dar presente pra outra pessoa. Verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até o próximo. Tchau!